Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, né, onde eu estou trazendo conteúdo, né, de Elasticsearch, de Elastic em si, né, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma dica muito legal, né, que é uma funcionalidade chamada Split API, né, essa funcionalidade ela permite que você, como o próprio nome diz, né, que você separe, que você divida, né, um índice em um novo índice, e nessa divisão você consegue alterar alguns parâmetros, como por exemplo a quantidade de shards. Nós sabemos que uma vez um índice criado, né, onde você define a quantidade de shards para esse índice, essa quantidade ela não pode ser alterada diretamente nesse mesmo índice. Então, para isso você precisa criar um novo índice com essa nova quantidade de shards, né? Com essa nova parametrização, com essa nova segmentação de shards. Né? Uma utilização muito comum que o pessoal costuma utilizar isso para poder fazer essa ação é fazer uma reindexação. Né? Então você pega um index atual, você reindexa para um novo index, né? E aí nesse novo index você seta ali a quantidade de shards para esse índice. Mas por que então que eu vou utilizar a Split API? Né? Porque utilizando a função de split, você ganha alguns, vamos dizer assim, ganhos de tempo. Né? Por exemplo, ao fazer o reindex, né, o novo index de saída, caso você não tenha um template definido, e template vai ser o assunto de um outro vídeo, caso você não tenha um template definido para esse novo índice que você está criando no reindex, você tem que definir o mapping desse novo índice que está sendo destinado do índice de origem. Porque caso você não defina, o Elasticsearch ele vai implementar aquele mapping automático que o Elasticsearch faz. Já com o Split API, quando você faz essa função de split já apontando para o novo índice, o Elasticsearch ele entende a estrutura do índice de origem e aplica essa mesma estrutura de mapping para o índice de destino. Né? Então você já tem esse ganho aí, né, de tempo principalmente, e até de ter a certeza, né, que o mapping vai estar exatamente igual nesse novo índice. Né? Então evita ali algum erro na hora de criar esse novo mapping. Né? Então, tendo esse entendimento, né, de como que funciona ali a função de split, né, a gente vai colocar isso em prática agora. Então para isso vamos ali ao nosso Kibana. Né? E o primeiro passo aqui, nós vamos criar um índice, né? Então para isso a gente vai definir um mapping. Então vou colocar o nome do índice de pessoa split example, né? Que é um exemplo ali para poder fazer um split. Né? Então vamos definir o nosso mapping. Aqui eu vou colocar um properties. Eu vou colocar alguns campos como por exemplo nome, que vai ser do tipo text, né? Endereço também vai ser do tipo text. Só que não, vamos fazer o seguinte, esse endereço aqui, só para a gente poder ter uma certeza, eu vou colocar esse cara como sendo tipo nested. Por que nested? Porque esse cara ele vai ter dados aninhados nele. Então, por exemplo, aqui dentro de endereço, eu vou definir um properties nele, e ele vai ter algumas informações desse endereço, que seria, por exemplo, rua, que vai ser do tipo text, e também teremos número, que será do tipo short. Então, feito isso, nós temos o nosso índice criado. Né? Então, está criado aqui. E vamos ver como é que ficou a estrutura desse índice. Eu vou colapsar aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa configuração. Get pessoa split example. Então vamos ver aqui, esse cara ele está criado e ele tem um shard primário, ele tem uma réplica e aqui ele tem, né, o mapping que a gente definiu para ele, certo? Então vamos adicionar algumas informações aqui dentro desse índice, né? Por exemplo, vamos adicionar um novo documento aqui, post, pessoa, split example, /doc. Eu vou colocar aqui nome João Neto.
Aqui eu vou pôr endereço, rua, minha rua, número, que eu vou colocar 0. Então eu acabei de adicionar esse documento lá dentro. Vamos ver se esse documento vai aparecer. Get pessoa split example _ search. Legal, tá criado aqui nome, endereço, rua e número. Show de bola. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que esse índice cresceu bastante, né? Aqui a gente só tem um documento, mas aqui vamos pegar apenas a título de entendimento, né, teórico. Vamos supor que esse índice cresceu bastante. E como a boa prática da Elasticsearch diz, um shard, por exemplo, ele pode ter de 10 a 50 GB, né? Como boa prática, ele tem que estar nesse intervalo, entre 10 e 50 GB. Então, suponhamos que esse meu índice cresceu, esse pessoa split example cresceu e está lá com 90 GB ou 80 GB. E eu quero segmentar esse índice em 2 shards, né? Então, o que eu faria aqui nesse caso, né? Eu viria aqui, né, para poder utilizar esse split API, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o meu índice como modo de somente leitura. Então, para isso eu tenho que vir aqui, alterar a configuração do meu índice, né? Então, aqui eu vou lá no meu settings e vou alterar a configuração desse meu índice. Settings. E vou falar o seguinte, index.blocks.write, eu vou bloquear esse cara contra escrita, e aqui eu vou colocar ele como true. Então aqui eu tive um sucesso, então eu bloqueei o meu índice como escrita. E agora eu vou fazer a segmentação dessa minha quantidade de shards desse meu índice. Então eu vou vir aqui, vou dar um post, e aqui eu vou vir no meu índice, né, pessoa split example. Vou usar a função split, ele já dá um complete aqui pra gente, split, e eu vou colocar o nome do meu novo índice. Então vai ser pessoa, underline split, underline example, underline splitted, como se ele já tivesse sido, né, segmentado. E nisso eu vou definir o seguinte, eu vou vir aqui no meu settings, né, e vou falar o seguinte para esse cara, index.number of shards 2. Então eu vou pegar esse índice, exatamente esse mesmo índice, vou criar um segundo índice, mas eu já falo para ele o seguinte, agora o meu número de shards vai ser 2. Fiz isso, ele me retornou true e ele criou meu novo índice. Então, se eu vier aqui agora e der um get, underline, cat, barra, índices, barra, pessoa, underline, split, aí eu vou dar um asterisco, interrogação V, a gente vai ter algumas informações aqui, deixa eu tirar um pouco do zoom. Então, aqui a gente já consegue ver no meu novo índice que foi criado, a quantidade de primários dele agora é 2. Né, e do meu índice antigo é 1. Pô, bacana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo documento nesse meu novo índice, só para ter certeza que ele está recebendo dados, né? Underline doc, e aqui eu vou colocar um outro documento, nome fulano, e aqui eu vou colocar o endereço dele, endereço rua. Full number, eu vou colocar aqui 1. Ao executar esse comando, eu vou retornar, o Elasticsearch vai me retornar uma mensagem de erro. O que esse erro quer dizer? Que esse índice que foi criado, ele está com a permissão de escrita bloqueada. Então, tá vendo que aqui em cima eu coloquei esse settings igual a true? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no meu novo índice, né? Então aqui eu vou copiar o comando, vou vir no meu novo índice, só que agora em vez do example eu vou aqui no splitted e vou colocar a permissão de escrita, de bloqueio de escrita igual a falso. Beleza. Se eu vir aqui agora e tentar adicionar o meu documento, né, ele vai me dar um created, e se eu vier aqui e buscar no meu índice, barra underline search, eu tenho os dois documentos, né? O primeiro documento que estava no primeiro índice e o segundo documento que estava no outro índice que foi criado agora, né, no splitted. Vamos dar uma olhada no mapping desse índice e ver se realmente ele preservou o mapping, né, igual estava do primeiro índice para o segundo índice.
né? Então aqui a gente vê que ele preservou a estrutura do map, endereço do tipo nested. E o que eu tinha comentado aqui, que se eu fizer uma reindexação, por exemplo, dentro desse índice do example para um outro índice, você vai ver que esse map ele não é preservado. Então, por exemplo, post underline reindex. Aqui eu vou colocar um source. Eu vou colocar um source como sendo aquele index pessoa underline split underline example. E como dash, eu vou colocar um outro índice qualquer, pessoa split underline example underline reindex. E aqui eu nem vou preocupar em setar a quantidade de shards, eu só quero te mostrar que esse mapping ele não é preservado. Né? Feito aqui, ele terminou com sucesso, né? E se eu der uma olhada no mapping desse índice, get pessoa split example reindex, você pode ver que o endereço ele não foi mapeado como nested. Esse endereço ele está sendo mapeado como um object, né? E aqui algumas informações como rua, por exemplo, ele já mapeou como text keyword, assim como o nome também foi mapeado como text keyword, ok? Então, pessoal, diante disso, né, caso você tenha uma necessidade de segmentar o seu índice em uma quantidade maior de shards, creio que a Split API pode ser uma saída para você, né, e aí vai te gerar uma agilidade maior e uma segurança maior por preservar essa estrutura do seu índice, ok? Essa era a mensagem, né, a dica que eu queria trazer para vocês aqui hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.